E essa desigualdade gera impactos na economia mundial. Quem vai falar sobre isso com a gente é a Débora Oliveira, nossa analista de economia. Tem relatório do Banco Mundial, a gente traz aqui dados que revelam que o fim das leis e práticas discriminatórias contra as mulheres poderia dobrar a taxa de crescimento global na próxima década. Débora, o que mais revela esse relatório para a gente entender o tamanho desse problema? Pois é, inclusive sobre a segurança dessas mulheres em relação até o assédio mesmo, viu, Carol? A gente viu casos acontecendo essa semana que marcou bastante todas as páginas dos jornais, mas falando sobre esse relatório aqui do Banco Mundial, especificamente sobre esse impacto no PIB global. O que acontece? O relatório mostra as dificuldades que são enfrentadas pelas mulheres no mundo inteiro. Isso não é somente aqui no Brasil, você já acompanha aqui na sua tela sobre essas dificuldades, esses obstáculos que são encontrados de acordo com o relatório. O que acontece? Sem essa desigualdade, sem esses obstáculos, a gente conseguiria ter um PIB global 20% maior. E que dificuldades são encontradas? Primeiro de tudo, para abrir empresas, as mulheres encontram dificuldades nesse processo de abertura de empresa, não só aqui no Brasil, como em outros lugares. Além disso, existe a questão das diferenças salariais, um tema que também já é bastante discutido aqui no Brasil. Inclusive, existe uma proposta do governo de conseguir fazer combater essa questão dessa desigualdade de salário nas empresas através de relatórios. Além disso, ainda tem a questão do trabalho noturno. As mulheres nunca são procuradas ou elas não são preferidas no momento de escolher vagas para trabalhos noturnos, vagas como segurança, tido sempre como aquela questão também do sexo mais frágil, e isso acaba impedindo que elas ocupem essas vagas. Além disso, a gente ainda tem a questão das funções que são consideradas como perigosas para que as mulheres executem. Então, esses são alguns dos obstáculos que fazem com que as mulheres não consigam, assim, ingressar no mercado de trabalho global. Isso a gente não está falando aqui só do Brasil. E esse relatório do Banco Mundial vem nessa semana do Dia Internacional das Mulheres. O Banco Mundial que está executando uma série de ações para poder debater sobre esses obstáculos. E eles trouxeram também no relatório essa questão que comecei aqui a análise falando sobre isso, da questão da segurança das mulheres em relação ao assédio sexual. Em pelo menos 150 países do mundo, o assédio sexual ele é proibido dentro das empresas. Mas fora das empresas, nas ruas, só apenas 40 países trazem qualquer tipo de proibição. Então, essas mulheres, elas encontram a dificuldade da segurança no processo do caminho para o trabalho. E isso acaba impactando de alguma forma. E ainda tem aquela questão da função não remunerada. Essas mulheres também têm que cuidar das crianças, ainda têm que exercer outras funções que homens não exercem, que, portanto, acabam também tirando um pouco ela do mercado de trabalho. E aí, no relatório, a própria autora do relatório, ela diz que apenas metade das mulheres participa na força de trabalho global e que isso é muito, não apenas injusto, mas que isso é um desperdício. Tal prova esse impacto. No PIB, a gente poderia ter um PIB global 20% maior, Carol. É bastante coisa, né? É impossível a gente não falar sobre isso, ainda mais numa semana tão importante como essa do Dia Internacional da Mulher, né? Pois é, para a gente trazer esses debates necessários, que não sejam debates restritos a essa semana do ano, mas que a gente sempre traga esse... Mulheres aqui, inclusive, olha lá, ó. Mulheres tudo combinado, aqui para reforçar isso. A gente faz aqui uma brincadeira no estúdio para reforçar mesmo que a bancada aqui é majoritariamente feminina, especialmente no Novo Dia, e que isso não deve ser lembrado, né? A participação, a necessidade de mais mulheres em lugares de destaque não deve ser algo lembrado só na semana do Dia das Mulheres, exato, no mês do Dia das Mulheres. Existem muitos discursos bonitos por aí, né, Carol? E os dados são mais do que conhecidos, né? Só vem a corroborar toda essa realidade que a gente vive tempos em tempos, né? Ou seja, há muito tempo, melhor dizendo. Quem toma a decisão, gestores e gestoras de suas empresas, estão na hora de decidir. Mais do que o relato, a simbologia de estar aqui, né? Junto com a Débora. 3 mulheres na tela da CNN Brasil. Quem está com o poder de decisão nas mãos já passou da hora de decidir, de tomar a sua atitude. E que tenhamos mais mulheres, Basília, como eu dizia, é um debate que não tem que ficar restrito essa semana, não. Não é porque é Dia Internacional da Mulher que a gente tem que evidenciar a necessidade de uma igualdade de gênero. Já passou da hora. Obrigada, Basília, Débora.